Você achou? Diga amém. Assim diz a palavra do Senhor para nós essa noite. Depois disso, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria, eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. Ele lhe disse: se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: essa mulher me disse: dá-me teu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comeremos. Mas dize-lhe eu ao outro dia: dá-me o teu filho para que comamos. Ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes. Quando passava pelo muro, o povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro e sobre a pele. Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa escritura e nós estamos reunidos para ouvir a tua voz. Eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu te peço, toma esse altar que é teu de honra e direito, ministra sobre nós para a glória do teu nome, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor, a Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Aleluia. Era uma época muito difícil sobre Israel. Israel estava muito vulnerável. Um povo que estava vivendo um momento de apostasia. Os reis não tinham muita convicção naquilo que podiam dar de orientação ao povo de Israel. Então as pessoas estavam muito perdidas. Além disso, os exércitos inimigos tinham facilidade de chegar e atacar. E foi exatamente o capítulo 6 diz para nós que o rei da Síria invoca todo o seu exército e invade uma das cidades importantes desse mapa, chamado Samaria. E eles então tomam toda a cidade, destroem toda a cidade, expulsando os seus habitantes de lá. E para onde foram os habitantes? Passaram a morar em grutas, em vielas, escondidos, e tomaram dele todo o seu poder agrícola, todo o seu poder de criação de animais. Tudo isso foi tomado pela guerra, pelo exército sírio. Então, não se tinha mais o que comer, não se tinha mais material, propriedade para poder trocar. E para alimentar, o que a pessoa tinha em casa era aquilo que ela ia dar graças a Deus, que ela conseguiu levar no dia da sua fuga de Samaria, era o que ela tinha para comer, alimentar os seus filhos, e dali em diante não se tinha mais nada. Então a Bíblia vai dizer para nós que esse testemunho, essa gravidade chegou ao rei de Israel quando do muro ele escuta uma mulher gritando, apavorada, e diz para ele: você precisa fazer alguma coisa, nós estamos morrendo. E o rei diz para ela assim: você quer que eu faça o quê? Se Deus não tem ouvido as orações de vocês, se Deus não tem intercedido a favor de vocês, o que eu vou fazer? Aí ela conta a história, ela diz: eu entreguei meu filho, matei meu filho para comermos, e combinei que no outro dia a outra mãe ia fazer isso também, só que ela não fez. Isso é o último nível de desespero. Quantos aqui já viram filme de desastre, de avião, né? As pessoas começam a comer as coisas e vão comendo tudo que tem, abrem todas as latas, vão passando por dias com fome, bebendo muito pouca água, até que no final eles começam a pensar em comer os corpos, em comer a carne das pessoas que já morreram, porque alguma coisa precisa se fazer para sobreviver. E esse é o último estágio, é o estágio da maior degradação que se pode alcançar. E o texto que você leu diz que eles começaram a vender cabeça de jumento por 80 ciclos de prata. Então vamos entender, o jumento era um bicho que não podia ser comido pelo povo de Israel, né? Ele é um animal que não se come, ele tem 4 patas, isso era contra a vontade de Deus.
E eles estavam vendendo a cabeça deste jumento por um preço alto. Ou seja, pessoas por conta da fome estavam fazendo aberrações ao Senhor. Por conta desse estágio de degradação, elas estavam juntando o que elas podiam, e um dinheiro altíssimo, para comprar uma cabeça de jumento, para comer. E aí, para piorar, ele diz assim o texto: e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. As pessoas estavam comprando fezes de aves para comer, porque não tinha o que comer. Então, eu primeiro quero começar a dizer para você entender o estado que Israel estava. Como que Israel se via? Israel se via completamente humilhado, completamente envergonhado. Israel estava completamente devastada, não tinha esperança. Porque o lugar onde Israel tinha chegado era o mais fundo do poço. Eles estavam desejando comer fezes de aves. Eles estavam desejando comer e vender o que eles tinham para comer cabeça de animal imundo, que era aberração ao Senhor. O desespero era tão grande, que não sabia mais o que fazer. E o rei, quando olha, e ele escuta a narrativa daquela mãe que entrega o seu filho, que mata o seu filho para comer e não morrer de fome, e toda a casa e os vizinhos, e que ela fica esperando uma retribuição e a outra parte não cumpre, o rei se desespera. O rei rasga suas vestes. A Bíblia diz que ele se veste de pano de saco. Era uma forma de mostrar a sua humilhação diante de Deus. E os moradores de Samaria observavam esse estado do rei pelas frestas dos muros. E começaram a observar se a autoridade máxima da nossa região está rasgando as suas vestes, vestindo pano de saco, dizendo para Deus que não tem mais o que fazer, aonde está a nossa esperança? Aonde vai estar a nossa fé? Então, o rei se levanta e manda chamar o profeta. Naquela época, o profeta Eliseu. E ele diz: vai lá, procura onde está o Eliseu. Eu não sei se ele está vivo, pode ser que nem ele esteja mais vivo, mediante a tudo que está acontecendo em Samaria. Vai lá, busca o Eliseu, porque eu quero ver, eu preciso saber por que Deus está fazendo isso com o seu povo. Por que Deus está permitindo que o seu povo passe por isso? E aí, eu tô contando a história para a gente não precisar ler. E a Bíblia vai dizer que eles encontram Eliseu, e o Eliseu chega diante do rei, e o rei diz para Eliseu: o seu Deus não ouve as orações. O seu Deus decidiu permitir que o seu povo passe por tudo que ele está passando, e ele tirou as suas mãos. Ele não tem mais vontade de livrar o seu povo. Ele não tem mais dentro dele compaixão ou misericórdia para trazer uma palavra de fé e de esperança que possa mudar a nosso caminho, a nossa rotina. Ele simplesmente desistiu de nós. E eu preciso começar a pregar para você nessa noite que, por muitas vezes, em estágios como esse, nós também pensamos assim. Passamos por longos desertos, por crises que parecem que não terminam, momentos de grande humilhação, vergonha e constrangimento. Quem aqui, irmão, em sã consciência, quer arrumar o último dinheiro que tem para comer fezes de aves para sobreviver? Quantos de nós se negaria a futucar uma lixeira para procurar algo para comer? Porque na sua mente, você dizer isso é muita humilhação. Isso é muita humilhação. Se é para morrer, que eu morra. Se Deus não quer ajudar, que Ele me mate e me leve, mas eu não vou passar por isso. O povo estava vivendo momentos de grande aflição, porque existia, por mais que a grande maioria estivesse apóstata, adorando a Baal, a outros deuses, existia um grupo de homens e mulheres que criam no Deus vivo. Existia um grupo de homens e mulheres que continuavam clamando e dizendo: talvez
Talvez o Senhor não tenha ouvido ainda, mas eu vou continuar a falar, eu vou continuar a clamar, eu vou continuar a gritar. O Senhor precisa vir ao nosso encontro. O Senhor precisa nos socorrer nesse momento. Nós fomos invadidos, nós estamos sendo oprimidos, nos roubaram tudo que nós tínhamos, nossas propriedades, desfizeram as nossas famílias. Nós não temos mais o que comer, não temos mais como gerar recursos para proteger a nossa casa. E como é que vai ser daqui em diante? E como que nós vamos sobreviver a esse mal? Será que Deus permite que esse mal venha sobre a vida dos seus filhos, dos seus amados, dos seus escolhidos, sem algum propósito? Simplesmente porque Ele quer ver o seu povo sofrer, morrer de fome, se descabelar em humilhação e vergonha. Quando o rei chama o Eliseu, ele estava dizendo: eu não acredito mais na intervenção do céu. Eu não acredito mais que o céu possa fazer ou operar qualquer coisa, porque o último nível que nós podíamos chegar, nós chegamos. As pessoas estão se matando para comer. E eu quero ministrar sobre você nessa noite e te dizer: até quando nós vamos sustentar a opressão, a humilhação, a vergonha, as invasões, as roubalheiras, os constrangimentos, calados, sem nos colocar no nosso papel de direito? Israel não era qualquer lugar, aquele povo não era qualquer povo, aquelas pessoas que estavam passando por essa calamidade não eram qualquer pessoas, elas estavam escritas dentro de um estatuto de promessa, elas estavam escritas dentro de uma palavra irrevogável de Deus, onde Deus disse a elas: onde vocês forem eu irei, onde os teus pés pisarem eu abençoarei, e vocês vão crescer, e vocês vão prosperar, e eu nunca vou deixar faltar nada. Tinha sobre eles uma palavra que revogava todo o deserto que eles estavam passando. O problema é que tudo na vida tem consequência. Quando você se afasta de Deus, você colhe frutos desse afastamento. Por mais que Deus tenha uma aliança com você, por mais que Deus tenha uma promessa para fazer na sua vida, toda vez que você dá passos para se afastar de Deus, essa promessa fica um pouco mais longe, essa palavra fica um pouco mais distante. Você está aí? Então eu fico observando Deus enxergando esse caos, Israel destruída, saqueada e ainda pecando contra Deus, porque comendo animais imundos, comendo carne humana, que é abominação, e Deus observando que, para que situações sejam mudadas radicalmente, uma voz precisa se levantar, para que quadros sejam instaurados, chaves sejam viradas, uma voz precisa se levantar. E eu quero convocar você, igreja, nessa noite, na autoridade do nome de Jesus. Precisamos ter vozes proféticas que mudam a estrutura, que mudam completamente o quadro, que não importa o grau de destruição. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: nada é impossível para Deus. Vamos ler o que diz as Escrituras. Capítulo 7. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, diga amanhã, a essas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Olha aqui para mim. O rei chama o Eliseu e diz para o Eliseu: o que Deus vai fazer? Eu acho que Deus não quer mais ajudar o povo dele, ele desistiu. E é por isso que eles estão vivendo o que eles estão vivendo. Não tem mais chances para Israel.
Não tem mais vez para Israel. É o último grau de degradação. Não tem mais restauração sobre Israel. E aí o profeta ouve a voz de Deus. E Deus diz assim: amanhã, mais ou menos a essa hora, vai girar a roda. O que era caríssimo e gerava miséria, vai estar num nível de fartura de se jogar fora. Vamos ler para você entender. Ele diz assim, por parábolas, porque é assim que o céu revela os seus segredos. Ele diz: a essas horas dar-se-á um alqueire. Um alqueire é mais ou menos 15 quilos. Ele diz: amanhã 15 quilos de farinha serão vendidas por um ciclo de prata. Ele estava, olha lá em cima, que ele vendia cocô de pomba por 5 ciclos de prata. Deus agora está dizendo: vocês vão comprar 15 quilos de farinha por um ciclo de prata, mais ou menos 11 gramas de prata. Ou seja, tem ideia de quantos 30 quilos de farinha, quantos pães isso faz? Quantas comidas, quanta coisa isso vai poder fornecer? Porque o alimento principal daquela época era o pão. 30 quilos de farinha por 11 gramas de prata. É completamente desproporcional. É como se fosse algo quase de graça, quase dado. Você vai pagar só para não fingir que tomou de graça. E aí ele continua, e ele diz: e dois de cevada, 2 alqueires de cevada. A cevada era mais barata que o trigo. Lembra que eu contei na experiência dos pães, dos peixinhos, que o pão que o menino levou para aquela praia eram 5 pães de cevada. Por quê? Porque era mais barato. A cevada é mais barato que o trigo. Então ele disse assim: se eles vão pagar 15 quilos de trigo por um ciclo de prata, eles vão pagar 30 de cevada. 30 quilos de cevada por um ciclo de prata, na porta da cidade de Samaria. Irmão, eu chegar e dizer para você assim: amanhã, a essas horas, vai chegar a notícia: o IPTU da sua casa é 5 centavos. A luz da sua conta de casa vai ser 12 centavos. A essas horas, ninguém vai acreditar, mas o aluguel que você pagava vai ser reduzido a R$2. O que você vai dizer para mim? O que você vai dizer para mim? Vai dizer glória a Deus os crentes. A maioria vai dizer o quê? Tá maluco? Aqui, ó. Nós estamos orando por isso aqui tem alguns anos já, querida. E não muda nada. Entra ano e sai ano e continua a mesma coisa. Como é que de repente amanhã, a essas horas, o que era caríssimo vai ser dado como de graça? Essa mulher está maluca. Essa mulher é profeta nada. Essa mulher está profetizando isso que ela quer encher a igreja. Porque ninguém pode prometer uma situação dessa, mas o Eliseu prometeu em nome de Deus. O Eliseu diz: a essas horas a roda vai girar. O que estava em cima vai vir para baixo, e o que estava embaixo vai vir para cima. Vai vir o de repente de Deus, e algo poderoso e sobrenatural vai acontecer. Lê comigo aí. Porém, versículo 2: o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas do céu. Como é que está escrito o Senhor na sua Bíblia? Toda em letra maiúscula. Está falando de quem? De Yahvé, do grande eu sou, do poderoso, do Criador e não da criatura. Olha que bobagem.
Esse homem fala para o homem de Deus, o braço direito do rei, alguém que era ligado ao exército. Ainda que o Yahvé fizesse janelas dos céus, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso... Vira para esse irmão que está do seu lado e diga para ele: é hora de você começar a crer no Deus do impossível. É hora de você não começar a duvidar daquilo que Deus pode fazer, porque se o seu coração for cheio de dúvida, o povo vai entrar e você vai ficar do lado de fora. E a pior coisa que pode existir é você ver com seus olhos gente ser abençoada e você não. É você perceber a bênção chegando para todo mundo, menos na tua porta e menos na tua casa. O profeta disse para esse homem, presta bem atenção. Você disse que o Yahvé, mesmo se o Yahvé quisesse abrir as janelas dos céus, isso era impossível de acontecer. Você não conhece quem é o Yahvé. Você não tem noção do poder que tem o Yahvé. Nós precisamos entender que somos um povo que não pode viver mediante as circunstâncias. Não pode viver mediante aquilo que vê. Não pode viver mediante aquilo que está instaurado a seu redor. Por quê, pastora? Porque não somos um povo daquilo que vemos, somos um povo daquilo que cremos. E hoje é dia de ceia. E eu falei para Deus: é com martelo, é com facão, é com corda. Hoje nós vamos usar o quê? Porque é ceia, irmão. Ceia é dia de ajuste. Ceia é a gente de falar aquilo que a gente precisa acertar. Aí Deus falou assim: hoje é dia de anunciar as boas novas. Eu não sei o que vai acontecer, irmãos, mas eu já estou anunciando o que Deus mandou anunciar. Vai girar a roda. O negócio vai ficar doido. Deus está mandando avisar. É melhor você crer, senão você vai ficar do lado de fora e vai perder a bênção. É melhor você entrar nessa fé, porque o que era impossível até ontem vai se tornar impossível a partir de amanhã. Continua lendo comigo. Versículo 3. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, as quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? 4? Irmão, já estavam condenados. Eles tinham lepra. Você imagina você viver escondido dentro da sua cidade, porque você não pode ter contato com as pessoas porque você tem lepra. Mas aí invadiram a cidade, tomaram a tua cidade. Então, nem se esconder você tem lugar mais. 4 leprosos olharam um para a cara do outro e disseram: nós vamos morrer. Ou nós vamos morrer de lepra, ou nós vamos morrer de fome. Alguma coisa vai acontecer. Aí um deles teve uma ideia brilhante, falou assim: vamos entrar nos portões de Samaria. Vamos entrar lá. Vai que o rei da Síria fica com pena da gente e cuida da gente e dá comida para nós. Também, se ele não quiser cuidar da gente e vier nos matar, nós já vamos morrer mesmo. Nós temos lepra, nós não temos comida. Então o que a gente tem para perder? Deus falou muito comigo a respeito desse texto. E o que o Espírito Santo falava no meu coração é: e o que nós temos a perder? O que é que você tem a perder se você tentar, irmão? O que é que você tem a perder se você tentar?
Tem coisas na minha vida e na sua vida que Deus disse que a porta está aberta, mas alguém precisa virar a maçaneta. Não tem tranca, não tem cadeado, não tem vigia, não tem sentinela, mas alguém precisa virar a maçaneta. E quando você... a porta lá, a porta fechada, ela nunca abre para mim, nada acontece para mim, eu vou morrer sem viver as promessas de Deus, eu vou morrer sem passar por experiência nenhuma, e Deus está dizendo para mim e para você essa noite: você foi lá tentar abrir ela? Tem coisas na minha vida e na sua vida que já foram destravadas. O problema é que você é acomodado. Você quer que um anjo desça do céu, todo lindo de branco, cravado de ouro, e diga para você: querida, me acompanhe, porque um novo tempo está chegando na sua vida. Quando Deus já disse: a porta está aberta, bora levantar, bora agir, bora fazer, bora tomar posse daquilo que Ele disse que é seu, bora crescer, bora fazer o que tem que ser feito. Está esperando o quê? Ultimamente está igual o canto da cuca: se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Está esperando o quê? É melhor você experimentar, ousar experimentar algo que vai gerar vida em você, do que você viver carregando a sentença de morte que você já tem. Aí eles tiveram a ideia mirabolante e falaram: então tá, vamos, né? Vamos morrer mesmo? Bora entrar lá, e seja o que Deus quiser. Acompanhe o texto comigo. Versículo 5. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos sírios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Porque, versículo 6, o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruídos de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis do Egito para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua... O que aconteceu aqui? Os leprosos disseram: tá bom, já está de noite, vamos lá, porque também entrar de dia é muito cara de pau nossa, né? Vamos de noite, que a gente é leproso. E aí eles entram pela porta do arraial e não escutam um só barulho. O arraial está vazio e em silêncio. Por que o arraial estava vazio? A Bíblia diz: porque Deus fez um ruído. Deus estabeleceu um ruído de sons de cavalos, de som de carros, de um som de um grande exército. Irmão, não tinha nada, era só ruído, era só barulho. E eles começaram a se desesperar e disseram: o rei de Israel fez aliança com um monte de gente aí, está vindo com cavaleiro, com carro, com cavalo, com destruição, vai acabar com a gente, vamos embora. Como é que vocês dizem na guerra? Bate em retirada, vamos embora. E eles saíram do jeito que estavam, irmãos, não levaram absolutamente nada. Do mesmo jeito que o arraial estava, o arraial ficou. Quando os leprosos entraram lá, tudo vazio, as mesas cheias de comida, ouro, prata, armas, tendas formadas, muitas coisas, todos os tesouros de despojos de guerra que o exército de Samaria havia roubado do próprio povo de Israel, e fora os outros, estava tudo lá intocado. Você não entendeu não, né? O que Deus está dizendo? Para eu virar a sua vida de cabeça para baixo, eu só preciso fazer um ruído. Eu não preciso entrar na guerra, eu não preciso botar você para pelejar, eu não preciso instituir batalha travada, certa que voa, certa de dia, certa de noite, dardos inflamados. Eu só faço ruído. E
eu vou botar os inimigos para correr. E eu vou botar aqueles que roubaram as coisas que eram suas, de direito da sua casa, da sua família, você vai pegar de volta. Um ruído. Eles correram igual barata. Eles fugiram igual barata. Largando tudo. Acompanha comigo. Versículo 7. Pelo que se levantaram e fugindo à noite, deixaram suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata, ouro e vestes, e se foram, e os esconderam, voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e se esconderam. Eles começaram a se divertir, irmãos. Eles nunca tinham visto tanta fartura. Eles nunca tinham visto tanta facilidade. Eles estavam leprosos. Já é um estado de exclusão. De repente eles estavam sozinhos numa tenda, podendo comer, beber e desfrutar de tudo aquilo. Sozinhos, com liberdade. E eles saíram de uma tenda e entravam na outra, mas até então eles estavam em segredo. Mas vai lá comigo. No versículo 16. Não, peraí que eu quero a palavra. O versículo 9. Foi essa palavra que Deus me deu. Aí ele disse assim: então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciaremos a casa do rei. Até então, só os leprosos sabiam da bênção. E eles começaram a ficar incomodados. A gente não pode guardar esse tempo de boas novas só para nós. Nós precisamos anunciar na casa do rei. E eu estou aqui essa noite para anunciar para você. É um tempo de boas novas. Pastora, a senhora não sabe o que você está falando. Eu quero ser Eliseu essa noite. Eu quero ser Eliseu essa noite para profetizar para você. Nós vamos virar uma chave. Nós vamos viver o impossível. Irmãos, você precisa entrar nessa nuvem de fé. Você precisa entrar nessa nuvem de crer, porque senão você não vai receber aquilo que Deus tem. Olha o que aconteceu, agora sim, versículo 16. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. E assim se vendia um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, segundo a palavra do Senhor. Diga aleluia. Aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Aquilo que Ele diz que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Não se preocupe a forma, não se preocupe o jeito. Ele vai botar a tua casa de joelho no nome dEle. Ele vai honrar você. Confie na promessa que Ele te entregou. Deram ao rei a guarda da porta, o capitão em cujo braço se apoiara. Mas o povo o atropelou na porta e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descer a ele. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei. Amanhã, essas horas mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada por um ciclo e uma flor de farinha por um ciclo à porta de Samaria. Aquele capitão respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso segundo essa palavra? Disseram o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou na porta e ele morreu. Pastora, o que a senhora quer dizer para mim e para você? Nós estamos vivendo como o povo de Samaria. Muitos de nós oprimidos, humilhados, envergonhados, cansados de uma rotina, irmãos, de trabalho, puxada, que no final das contas, honra as tuas contas, mas não sobra nada para você se alegrar.
para você respirar. E essa rotina tem roubado a esperança, roubado a fé. Essa rotina tem dito para você, parece até que Deus não vai fazer o que Ele disse que ia fazer. Eu ouvi essa semana alguém dizer para mim, eu tenho tantas promessas, pastora. Desde que eu era pequena, eu cresci ouvindo promessas. Mas agora eu me vejo com 40 anos. E é como se estivesse tão longe. E que Deus tivesse mudado de ideia de fazer tudo aquilo que Ele me prometeu. E eu vim aqui essa noite para dizer para você, na autoridade do nome de Jesus, basta um ruído de Deus. Nós estamos no Cronos, mas Deus trabalha no Kairos. Quando nós achamos que os nossos inimigos estão aptos para nos destruir, lá do fundo levanta uma fumaça que chega ao nariz de Deus, lembrando quem eu e você somos. Uma fumaça de adoração que chega ao nariz de Deus dizendo que nós somos o povo escolhido dEle. Foi Ele que nos amou e nos escolheu. Foi Ele que nos prometeu. Foi Ele que disse que cuidaria de nós. E quando essa fumaça chega na narina de Deus, Deus começa a produzir o ruído. Deus começa a produzir o barulho que vai assustar os inimigos. Eu quero orar na autoridade do nome de Jesus, pelo edito de 2 Reis, na autoridade do nome de Jesus. Eu quero ser como Eliseu essa noite. E eu quero declarar sobre a tua vida que vai virar de uma forma que o que era impossível para você comprar hoje, amanhã você vai rir. O que era impossível de você tocar, amanhã você vai ver nas suas mãos e você vai dizer, eu não fiz nada. Você vai lembrar, foi o ruído de Deus. Foi o ruído de Deus que tirou da mão do ímpio para trazer de volta para a sua mão. Foi o ruído de Deus que promoveu, irmãos, a bênção chegar. Deixa eu contar uma experiência e eu vou terminar. O pessoal do louvor pode vir. Eu morei em Ramos a minha vida inteira. Desde que eu me entendo por gente. E na teoria, não tinha a menor condição de eu me mudar para cá. Para Barra. Meu pai era o professor. A gente tinha uma vida regradinha. Mas a gente sente quando tem algo dentro da gente que precisa acontecer. E de um belo dia, vou encurtar a história, de um dia para a noite, meu padrinho era um dos diretores da GE. Quem lembra da GE? General Electric, né? E ele foi chamado. E disseram para ele assim, você vai ser transferido para o Paraná. A GE agora vai se tornar uma empresa chamada Inepar. E a sede dela vai ser no Paraná. E nós precisamos que você venha conosco. Nós vamos dar casa para você, moradia, o salário bom. E você precisa vir conosco. E você tem 30 dias, querido, para fazer a sua mala e vir. Nada além disso. E ele ficou num desespero, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? E a minha madrinha disse para ele assim, o que nós vamos fazer com o apartamento? Um apartamento está todo mobiliado, está tudo pronto, não dá nem tempo da gente procurar uma imobiliária para botar para alugar. Ele disse assim, não, Deus falou comigo que eu tenho que trazer a Ana e o Carlinhos para morarem aqui. Eu saí de Ramos para morar no apartamento da Barra da Tijuca, de graça. Com tudo montado e pago. Porque quando Deus resolve te abençoar, quando Deus resolve mudar a tua sorte, não tem papel, irmão. Não tem papel, não tem documento, não tem advogado, não tem juiz, não tem burocracia, é o ruído. É um momento, é uma circunstância, a porta abre e você entra.
E você vai experimentar de coisas dessa forma, porque o Deus que eu sirvo está aqui, liberando a palavra como liberou para o Eliseu. Fique de pé no seu lugar. Segunda Reis, capítulo 7. É amanhã. Deus vai mudar a nossa sorte, em nome de Jesus.